Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Estamos aqui no nosso curso Pregador com Propósito, módulo de número 5, falando a respeito da dinâmica da entrega e elocução. Estamos na nossa aula de número 5, ou seja, a última aula deste módulo, onde nós vamos falar aqui sobre a purificação do discurso, eliminando ruídos e vícios de linguagem. Então, já deixa o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos para mais uma aula abençoadora, transformadora, que vai edificar a tua vida e te ajudar nesta jornada da pregação. E eu começo a aula de hoje com uma pergunta. Você já ouviu um pregador que tinha uma palavra profunda, mas a forma como ele falava tornava a experiência cansativa? Pense aí. Muitas vezes, o conteúdo é excelente, mas o pregador repete a mesma expressão dezenas de vezes, usa gírias inadequadas ou preenche cada silêncio com palavras vazias. O nome técnico disso é ruído na comunicação. Já ouviu falar disso? Esses vícios são como muletas que nós usamos quando estamos inseguros ou desesperados. Então, nesta aula de hoje, o meu objetivo é ajudar você a identificar esses cacuetes e purificar o seu discurso para que nada distraia o ouvinte daquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Para vencermos um vício, primeiro nós precisamos dar nome para ele, ok? Então vamos analisar os mais comuns. O primeiro deles são os bordões, né? Bordões de interrupção, como o excesso de amém, tá entendendo? Quem tá comigo diga glória. Quando usamos como vícios, eles perdem o sentido espiritual e servem apenas para esconder a falta de fluidez do pregador, ok? Por exemplo, não é que seja errado você dizer amém, entendeu? Mas é que de forma repetitiva se torna cansativo, vira ruído, ok? Quem está comigo diga glória. Esse você já deve ter ouvido bastante. Isso é uma forma do pregador. Isso deixa claro que o pregador já percebeu que perdeu o público não está com ele, não está conectado com ele da forma que ele queria, e é uma forma dele chamar a atenção do povo de novo. Sinal que ele já está fracassando na sua comunicação. Perfeito? E alguns começam a usar isso não para trazer a atenção do povo de volta para ele, mas porque já se tornou um vício. Aí piorou. Entendeu? Então, tá entendendo? Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu já falei isso. Procuro não falar mais. Porque algumas pessoas, infelizmente, levam as coisas no literal. Quando o pregador está dizendo, não, você não entendeu, eu vou repetir, o pregador está dizendo assim, era para você ter reagido de uma forma mais efusiva e você não reagiu. Então parece para mim que você não entendeu. O pregador não está chamando você de burro, tá? Que nem eu já ouvi muita gente dizer. Mas, então, já que as pessoas entendem dessa forma, preferem levar no literal, como se estivessem sendo chamadas de burras e ignorantes, que não estão entendendo o que o pregador está falando, até porque a máxima da comunicação não é o que eu falo, é o que você entendeu do que eu falei, ou seja, se você não entender é porque eu, o comunicador, fui muito mal, eu me expressei mal, eu comuniquei mal, faltou clareza, faltou uma oratória mais polida, enfim, faltou em mim, não em você. O problema nunca está no ouvinte, o problema sempre está em quem comunica, tá? Essa é a máxima da comunicação, se gosta ou não é isso, tá bom? Então o problema sempre está no comunicador, nunca no público. Então não tem público ruim, tem pregador ruim, tem pastor ruim, tá bom? Então tem gente que não entende o público. Não adianta, você vai pegar numa periferia onde o povo não tem tanto estudo e você querer chegar lá, porque no vernáculo também não dá para você chegar para pregar para doutores e falar o problema
é que, né, irmãos, então, não vai dar. Em lugar nenhum, acho que dá para falar assim, mas tá bom, só para que você entenda onde eu quero chegar aqui, tá bom? Então vamos lá, o segundo é a dessacralização da linguagem, ou seja, o uso de gírias ou expressões muito populares como Deus é top, bagulho é sério, se empobrece a solenidade do altar. Lembre-se, o púlpito exige uma linguagem que preserve a transcendência do reino. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu fui pregar no Rio de Janeiro, e tanto aqui em Curitiba quanto no Rio de Janeiro ainda mais, né? A gente tem o costume de falar, o cara, né? Então, lá no Rio de Janeiro, eles falam muito caraca. Porque o cara é cara o tempo todo. E eu saí do Rio de Janeiro e fui para Brasília pregar. Então, em Curitiba a gente já fala, fui para o Rio de Janeiro, eu comecei a falar ainda mais. E eu saí de lá e fui para Brasília pregar. Quando eu cheguei em Brasília para pregar, eu estava numa conversa com um amigo e também com alguns pastores, e eu falei, porque o cara fez não sei o quê, eu vi que todo mundo me olhou, daí eu falei de novo, o cara, até que um amigo meu me chamou a atenção, falou assim, cara, aqui não dá pra falar cara. Por quê? Porque lá para eles, cara, é uma linguagem, é um termo usado para bandido, pra gente, entende? Então, eu falei, rapaz, eu não posso falar isso aqui. Outra experiência que eu tive, eu fui para Belém do Pará pregar, e quando eu cheguei lá, me deram uma espécie de como se fosse um cardápio, minutos antes de eu pregar, colocar na minha mão e falar, essas coisas aqui, vi te falar, porque significa isso, isso e isso. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso aqui agora? Em cima da hora, como é que eu vou fazer? Então, porque lá tinha muitas coisas que não dá, você fala, tem outro sentido, enfim, então é importante você entender isso também, tá? Alguns lugares eu já me escandalizei, cheguei em alguns lugares, algumas cidades para pregar, e o povo falava palavras que para nós aqui eram palavrões. E o povo da igreja, os pastores falam que para eles naquele local é normal. Então cada localidade tem também os seus costumes. É importante que você conheça, pelo menos um pouco, tá bom? Terceiro são as palavras de apoio vazias. O famoso né, tipo assim, ou aí que aconteceu. Essas expressões não comunicam absolutamente nada. Elas apenas ocupam um espaço que deveria ser do silêncio reflexivo. Esse é o espaço do silêncio. A pausa que você não faz, o silêncio que você não faz, geralmente é no né que você coloca, no tipo assim que você fala, no aí o que acontece para dar esse seguimento na tua história, é o momento do silêncio. Você fica ocupando com isso. E perde perde a tua mensagem praticamente, tá? Então vamos lá. Entender a origem do problema, tá? É metade da solução. Geralmente esses vícios nascem de três raízes, tá? Primeiro, a falta de preparo. Quando não dominamos o conteúdo, nosso cérebro preenche os brancos com repetições. Segundo, a falta de autopercepção. Muitos pregadores nunca pararam para ouvir as suas próprias gravações. Eles não sabem que possuem esses vícios porque nunca se escutaram com olhar crítico. Aqui vai uma coisa que eu sempre fiz desde o começo do meu ministério. Eu pegava um celular, mandava gravar. Terminava de pregar, chegava em casa e assistia. Sangrava meu olho. Doía o meu ouvido. Me deixava em pânico ver o que eu fazia. Mas eu sempre entendi que eu preciso ser a primeira pessoa a gostar de me ouvir. Se eu tô me ouvindo e não tô gostando, eu preciso melhorar. O que eu não tô gostando? O que me incomoda? Será que é legal me ouvir? É bom me escutar pregando? Como que é ficar sentado e vendo um camarada que corre de um lado pro outro? Falei, não dá. Eu tenho que parar de fazer isso. Como é que é ver o culto todo um camarada com um tique nervoso? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E abre e fecha, e abre e fecha.
Como é que é ouvir um camarada que grita do começo ao fim? Eu já entrei no outro ponto, parei de gritar, comecei a falar manso demais. Falei, como é que é ouvir um camarada que fala manso o tempo todo? Aí eu comecei a entender, a mensagem tem ritmo. Ela tem um momento, ela tem que vir em forma progressiva, tem que vir subindo, escalando. Opa! Degrau por degrau, degrau por degrau, e até chegar no ápice, no clímax da mensagem. Tá entendendo? É se ouvindo e se vendo que você corrige. Meu Deus, tô falando muita palavra vazia, muito né, o né não sai da minha boca. Meu Deus, eu não posso pregar e ficar falando tipo assim. Como que você vai descobrir isso? Se vendo. Se você depender da honestidade das pessoas para fazer uma análise da sua pregação, nem todo mundo vai ter coragem de falar igual eu tenho. Eu tenho coragem de falar. Mas que a pessoa entenda. Você está pedindo para mim fazer uma análise, para mim falar, eu vou ser honesto. Não fica chateado e bicudo comigo. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar onde eu penso baseado no conhecimento que eu tenho, na experiência que eu tenho. Então, se tá ruim, eu vou falar que tá ruim. Entendeu? Então, talvez nem todo mundo esteja preparado para ouvir a verdade. Se você for esperar da honestidade das pessoas para falar, você vai sair do público e perguntar como é que eu fui. Todo mundo vai falar assim, não, foi muito bem, arrebentou. Não pegou demais. Nossa, como você tá melhorando. Ó. As pessoas pensam que falando isso estão te ajudando, estão te atrapalhando, porque você daqui a pouco começa a achar que tá bom mesmo. Só que aí eles falam isso na sua frente e nas suas costas estão dizendo assim, rapaz do céu, hoje aquele irmão que vai pregar, acho que a irmã, meu Deus do céu, mas grita o tempo todo, né? Chega a doer a cabeça da gente. Não, você viu o tanto de erro de português? Não, você viu, não dá tempo da gente reagir, né? Ele acha que a gente é a igreja fria, mas ele não faz silêncio para a gente poder entender que aquele momento da gente dá glória, né? Pois é, poxa, então você vê. Ele até tem conteúdo, né? Mas não para, né? Você viu, corre demais. As conversas vão ser essas enquanto você tá achando que tá pregando demais. Tá entendendo, gente? Então, nós precisamos fazer isso, tá? Essa falta de autopercepção, ela pode te arrebentar. Então, muitos pregadores, tá? Muitos pregadores nunca pararam para se ouvir e se assistir pregando. Faça isso, você vai ver o quanto você vai crescer e melhorar. Terceiro, a insegurança, o medo do silêncio faz com que o pregador tente agitar o ambiente com frases de efeito para garantir que as pessoas ainda estão prestando atenção nele, tá? Mas a boa notícia que eu tenho para você é que a oratória é treinável. Como podemos então limpar a nossa fala? O primeiro passo é a audição crítica. Você precisa gravar suas ministrações e ouvi-las anotando cada repetição. É um exercício de humildade, mas é o que gera crescimento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha só. Hoje, amanhã e domingo entram 3 mensagens no meu canal, que são mensagens que eu preguei ainda no ano passado, não é mensagem desse ano. Eu estou com muita mensagem nesse ano. Se eu não me engano, agora eu não vou conseguir ver porque está aqui no celular. Se eu não me engano, só para começo do ano agora, essas campanhas de 12 dias, janeiro profético, enfim, de semeadura, eu separei mais de 20, 21, por aí, ministrações para fazer. Então, o que eu faço com cada pregação dessa? Eu vou, preparo ela aqui em casa, vou na igreja, vou começar a pregar, eu ligo o gravador do meu celular, deixo ali. Prego, terminei de pregar, volto para casa ouvindo. E já vou vendo pontos que eu vou precisar ajeitar naquele sermão, que eu já percebi enquanto pregava pela primeira vez, e que eu percebi ainda mais quando eu parei para escutar a mensagem, na hora que eu estava no carro voltando. Então, quando eu sento de novo para pegar aquele sermão, eu já vim fazendo uma limpa nele. Então, quando a pessoa me escuta pela segunda vez pregando aquele sermão, alguns já na primeira vez que eu prego, as pessoas falam assim, nossa, que mensagem. Já prega essa mensagem há quanto tempo? Eu falei, foi a primeira vez.
Quando eu prego a segunda, a terceira vez, a pessoa diz, meu Deus, a mensagem está polidinha. Mas por quê? Eu, além de fazer um processo de meses, de horas e mais horas em cima do texto, repassa, lê, relê, repassa, vê de novo, eu ainda faço esse processo, boto gravar, escuto, faço um pente fino, ajusto de novo, melhoro para a próxima, coloco mais coisas que Deus colocou no meu coração enquanto preguei pela primeira vez, até que essa mensagem vai. Então, audição crítica, grave suas ministrações, anote o que você viu que está errado, que precisa parar, que precisa mudar, acrescente o que precisa ser acrescentado, enfim. Segundo passo é substituir o vício pela pausa. Então, silêncio no altar, você viu quanto, quase todas as aulas eu estou falando sobre silêncio e pausa. Vocês já perceberam o quanto que isso é importante? Então, o silêncio no altar, ele tem autoridade. Em vez de dizer né ou tá entendendo, simplesmente faça pausa de 2 segundos. Isso dá tempo para o Espírito Santo ministrar no coração das pessoas e o povo poder reagir. Olha só, eu não posso esperar que você vá reagir se eu ficar aqui o tempo todo falando, eu não te dou espaço para reação. Então, às vezes, não é que a igreja é gelada, que a igreja é ruim, que o povo não dá glória, é o pregador que não dá espaço, o tempo para o povo fazer isso. Entende? O pregador é uma máquina, ele vai atropelando os tópicos e vai falando. E a pessoa não consegue ter. Que hora que você vai me dar um espaço para mim mostrar para você que eu estou entendendo? Precisa ter esse feeling, tá? Então, o terceiro passo é a escrita criativa. Mesmo que você não leia seu sermão, o hábito de escrever o seu esboço já vai ajudar você a organizar o vocabulário e a encontrar também palavras mais ricas e precisas para substituir expressões mais pobres. Gente, hoje com inteligência artificial, você errar no português ou escrever mal, sabe? Escreva tudo. Onde eu tenho dificuldade, eu escrevo muita coisa errada. Então escreva tudo. Pegue uma IA dessas da vida, joga lá, fala, olha, preciso apenas que você corrija erros de português desse meu texto. Ele vai arrumar para você. Aí você lê, na hora que você for pregar, você vai ver. Enfim, saiba usar essas ferramentas de forma sadia, tá? De forma sadia. Vamos lá. Para encerrarmos aqui esse módulo, nós vamos no módulo de número 5, né? Eu quero te propor um desafio aí de 24 horas, pode ser? Então você vai gravar um vídeo ou áudio de apenas 2 minutos, expondo um versículo bíblico, depois ouça com atenção e conte quantas vezes você usou palavras de apoio, quantas vezes você usou gírias ou bordões automáticos. Depois, regrave o mesmo conteúdo, tentando eliminar 100% dessas distrações. Você notará que a sua autoridade percebida crescerá instantaneamente. Tá bom? Você pode fazer isso também com algum sermão. Então, Aldir, eu tenho um sermão que eu tenho um trecho que eu percebi que eu falei assim, assim, assim. Eu vou regravar só esse trecho aqui para mim ver. E vou fazer esse ajuste. Faça isso. Tá bom? Para você perceber essa mudança. Tá? Finalizamos aqui o módulo de número 5. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Nos vemos no módulo de número 6. Qualquer dúvida, qualquer situação que precisarem, estamos aí no nosso grupo do Telegram. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Abraço a todos, fiquem na paz.